Beleza, vamos lá então, vamos conversar. Tá? Então, o que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai praticamente finalizar a parte de análise de amplificadores com transistores de efeito de campo, tá? A gente fez toda a análise de circuitos de polarização, de amplificadores, né, com transistores de junção, com os TBJ. Agora a gente vai fazer uma análise mais rápida, porque a gente já desenvolveu bem a metodologia de amplificadores com os transistores de efeito de campo, tá certo? E daí, o que a gente vai fazer? Eu vou passar essa análise de alguns circuitos com transistores de efeito FET, com transistores de efeito de campo, e depois eu vou passar para vocês uma segunda lista de exercício, né? Porque vocês já têm uma lista com TBJs, agora eu vou passar uma lista com transistores FET, tá certo? Então vamos lá, deixa eu só, primeiro um momento, vou voltar com vocês o que a gente já viu, o que a gente construiu na última aula, tá? A gente estava conversando sobre esse transistor aqui, que ele é uma opção com relação ao transistor de junção, que ele tem praticamente a mesma função, né? É controlar uma corrente que circula em um ramo, certo? Num ramo. Nesse caso aqui é a corrente de dreno que a gente controla, certo? A nossa corrente D. E ele é bem semelhante ao que nós tínhamos lá no transistor de junção, só que em vez de ser uma corrente de coletor que nós controlava, aqui é uma corrente de dreno. E a gente controla o valor dessa corrente através de um valor de tensão, que a gente chamava de V gate source, tá? Então, semelhante ao que nós tínhamos lá no transistor, o controle de corrente num ramo, aqui a gente tem a mesma coisa, só que em vez de a gente fazer o controle por corrente, por uma corrente de base, aqui a gente faz esse controle por um valor de tensão de gate, tá? Que é a porta gate que a gente chama, ou porta, né? Portão. A gente ainda conversou como que acontece fisicamente esse controle de corrente, né? Como que esse dispositivo ele é capaz de controlar a corrente que flui aqui no dreno desse dispositivo, tá? E a gente viu que era basicamente através do valor de tensão que a gente aplicava entre esses dois terminais aqui, em função do valor de tensão que a gente aplicava entre esses dois terminais, a gente aumentava ou diminuía uma camada de depleção que existia aqui nessa junção PN. Essa junção está sempre polarizada reversamente, basicamente o que a gente controla através dessa tensão entre o gate e o source é a espessura dessa camada de depleção. E que se essa camada de depleção, quanto maior ela é, né, quanto mais espessa é essa camada de depleção, ou seja, maior a tensão que eu estou aplicando nessa junção reversamente polarizada, mais espessa é a camada de depressão, logo menor é o canal aqui, menor é o caminho que tu tem por onde passa essa corrente, né? Ele vai estreitando o canal até um ponto que tu fecha completamente o canal. Daí então tem corrente, daí a corrente de dreno é zero. Mas conforme tu varia a tensão de gate source, tu pode aumentar ou diminuir essa corrente de dreno, né? Desde zero até o máximo de corrente que esse semicondutor é capaz de conduzir, tá? Então, conforme eu vario a tensão de gate entre o terminal gate e source, eu vario a grossura, a espessura dessa camada de depleção e, por consequência, eu altero a espessura do canal, logo eu vario a corrente de dreno. Então, varia a corrente entre gate e source, logo varia a corrente de dreno. E a forma como acontece essa variação de corrente de dreno em função das variações, em função da tensão de gate, né? A gente sabe que vai depender, conforme eu vario a tensão de gate, muda a corrente de dreno. A forma com que ela muda em função da tensão de gate, ela segue o comportamento da equação de Shockley, né? Ele segue basicamente esse comportamento exponencial aqui. Então, a corrente de dreno ela vai variar em função da tensão de gate, de acordo com essa curva aqui, basicamente, certo? Então, o que significa isso aqui? Quanto mais negativa a minha tensão entre o gate e o source, observe que a gente está analisando FET de canal N, tá? Se isso aqui fosse um FET de canal P, essa curva só estaria espelhada para o lado positivo do eixo Y, certo? Ele estaria para o lado positivo do eixo X, quer dizer, né? Estaria espelhado no eixo Y para o outro lado. Eu observo quanto mais negativa a tensão que tu aplica entre os terminais gate e source, menor é a tensão de dreno, certo? Menor é a minha curva, menor é a corrente de dreno.
Quanto menor a tensão gate source, quanto mais negativa, menor a corrente de dreno. Isso acontece porque quanto mais negativa a tensão que polariza a junção gate source, mais espessa é a camada de depressão, menor é o meu canal. Se é menor o canal, menos corrente passa. Então, o comportamento a gente pode aproximar por essa curva aqui, certo? Então, ele pode trabalhar, esse transistor, ele pode trabalhar desde a máxima corrente que o canal suporta, que a gente chama de IDSS, ou corrente de saturação, certo? Que é esse ponto aqui, que é quando o transistor está conduzindo toda a corrente que ele é capaz de conduzir, certo? A corrente de saturação significa que o canal está completamente aberto, que pode passar quanta corrente o canal suporta, que nesse caso aqui é IDSS. E o outro extremo do nosso gráfico é quando a tensão de gate source fechou completamente o canal. E quando a tensão chega nesse valor, a gente chama essa tensão de pinch-off, por isso que ela se chama VP. Tá? O que representa fisicamente esse valor de tensão? Significa que a camada de depressão do lado esquerdo aqui tocou na camada de depressão do lado direito. E nesse exato valor de tensão, fechou o canal. Né? Se uma depressão encostou na outra, fechou o canal. Então essa é a tensão de pinch-off, tá? Que está representada graficamente aqui. Ela é aqui embaixo porque a corrente no dreno é zero. Beleza. Essa aí é a forma em que o transistor opera, né? Que o transistor de efeito de campo opera. É como que a corrente de dreno varia em função da tensão gate source, tá? É dessa forma que ela varia. Agora, o que a gente está interessado, que eu estava chamando atenção para vocês aqui, ó, é que nesse ponto aqui ele conduz o máximo, ou seja, está saturado, e nesse ponto de baixo aqui ele conduz o mínimo, ou seja, está em corte. Tá? E a gente viu que a gente não vai operar na saturação e no corte já, porque saturação e corte é quando um transistor está operando como chave, né? Ou abre ou fecha o caminho, né? Ou deixa passar ou não deixa passar. E a gente não está interessado em trabalhar nem no corte, nem na saturação, a gente está interessado em trabalhar num ponto aqui no meio, tá? Em algum ponto quiescente, em algum lugar dessa curva, certo? E o ponto não vai ser nem lá na saturação, nem aqui no corte. E esse ponto a gente chama de ponto quiescente, certo? Esse ponto a gente chama de ponto quiescente. E esse ponto quiescente, ele vai ser definido através dos circuitos de polarização. Né? Ele tem um certo valor de corrente de dreno e um certo valor de tensão de gate, certo? Tu tem uma certa espessura de camada de depressão de cada lado. Então, tu tem esse ponto quiescente, ele tem suas coordenadas, corrente de dreno quiescente e tensão de gate quiescente, né? Então, ele tem umas certas coordenadas, e tu coloca ele nesse ponto aqui. Porque aqui no meio da região da curva, né, no meio da curva, esse meu amplificador, esse meu transistor, melhor dizendo, ele opera como amplificador. Ou seja, como assim opera como amplificador? Significa que se eu colocar variações aqui na tensão de entrada, variações na tensão de gate source, essas variações vão ser refletidas para a saída como variações de corrente. Ou seja, tu vai variar a tensão, tu vai aplicar pequenas variações, né? Pequenas variações em torno do ponto quiescente, tu vai aplicar variações de gate source. Essas variações em torno do ponto quiescente vão fazer com que esse ponto ele suba e desça aqui, né? Ele agite em torno do ponto quiescente, ele vai para cima e para baixo, de acordo com essa variação de gate. E essa variação vai refletir lá na corrente de dreno, né? Porque se tu pensar, basicamente o que tu está fazendo é fazendo a espessura do canal diminuir e aumentar, diminuir e aumentar, diminuir e aumentar. E se tu faz isso, a corrente diminui e aumenta, diminui e aumenta, diminui e aumenta, certo? Ou seja, tu tem variações aqui na corrente de dreno que são consequência das variações de tensão de gate. Então, tu vai ter uma certa variação na corrente de dreno. Tá? Tu tem esse comportamento aqui. Então, tu tem que, se tu aplica variações em torno do ponto quiescente na tensão de gate, essas variações vão surgir, vai resultar em variações na corrente de dreno. Ou seja, se eu vier aqui aplicar pequenas variações na tensão aqui no gate desse FET, essa minha corrente aqui vai sofrer variações também, certo? E eu posso me valer dessas variações como amplificação, tá? Então, o que a gente está interessado em analisar são essas variações, né? A gente não está interessado mais em analisar o circuito que coloca o transistor nesse ponto.
Eu quero saber como que essas variações se comportam. Qual que é a relação matemática entre essas variações? Ela vai aumentar? Ela vai diminuir? Ela depende da amplitude? Ela depende da frequência? É isso que a gente está buscando sempre, né? Qual que é a relação dessas variações em torno do ponto quiescente, tá? E a gente tem, né, como a gente tem uma variação aqui da corrente de dreno em função da tensão de gate, a gente tem que ele segue basicamente as ondulações em cima dessa curva, né? São variações em cima da curva. E a gente pode assumir que essas variações acontecem, em vez de ser em cima da curva azul, elas acontecem na reta tangente ao ponto de operação. A gente diz, não, é linear, vai ser uma constante a variação. É como se ele multiplicasse por uma constante. Como a curvatura daquela curva azul ali é muito baixa, eu posso assumir que é na reta tangente ao ponto de operação. E se eu assumo que essas variações ocorrem em torno de uma reta tangente, eu posso dizer que essas variações estão relacionadas por uma constante. E essa constante é a inclinação dessa reta tangente que eu tenho naquele ponto. Tá? Então, basicamente, o que a gente assume aqui? Ah, eu vou botar o transistor a operar aqui nesse ponto, que significa que eu vou ter um ponto de operação, um ponto quiescente, e agora eu quero saber como que esse sinal verde aqui, como que a ondulação de tensão reflete numa ondulação de corrente. Olhando a curva, dá para ver que é esse ponto subir ou descer que vai fazer esse reflexo na corrente. Só que eu posso dizer que esse ponto está oscilando na reta tangente à curva, e não necessariamente na própria curva, né? Porque se eu assumo que é na reta tangente, eu digo que a relação entre as variações de corrente e as variações de tensão, ela é uma constante. E o valor, e o nome que a gente dá para essa constante é a transcondutância, certo? Esse Gm aqui é a transcondutância, que é o quanto que vai gerar de ondulação de corrente em função das ondulações de tensão, tá? Se a gente assumir que essas ondulações em torno do ponto quiescente, que é esse ΔVG e esse ΔI, que são ondulações em torno do ponto quiescente, se eu assumir que eles são pequenas o suficiente, eu posso representar elas dessa forma aqui, né, que é uma ondulação pequenininha decorrente, observe que eu estou chamando agora de letra minúscula, né, são variaçõezinhas na corrente e variaçõezinhas na tensão. Ou seja, é como se eu tivesse vindo aqui, ó, no ponto quiescente, né, esse VGS é o VGS quiescente, e agora eu estou somando uma pequena parcela, uma pequena variaçãozinha naquela tensão. Essa pequena variaçãozinha de tensão vai resultar numa soma de pequena variaçãozinha de corrente lá na saída, lá no dreno. E a relação entre essa variaçãozinha de saída pela variaçãozinha de entrada é a nossa transcondutância. Tá certo? Então, isso que representa esse GM para nós, tá? Todo esse papo é para chegar no que representa esse GM para nós. É o que relaciona as ondulações de corrente de dreno em função das ondulações de tensão de gate, tá? Que é tudo que a gente quer saber sempre. Relação entre as variações do ponto quiescente, tá? Então, isso aqui é muito importante tu entender de onde que veio essa equação e o que ela representa, tá? Ela está intimamente ligada com o gráfico e com o funcionamento, né? Porque o gráfico é uma consequência desse funcionamento aqui, tá bom? Tenta interligar esses conhecimentos. Então, o nosso transistor, né, o nosso transistor de efeito de campo aqui, ele tem essa relação, ele funciona dessa forma. Então, para pequenas variações, né, para essas pequenas variações, ele se comporta dessa forma. Então, eu posso desenvolver, a gente desenvolveu um modelo que representa ele nessas pequenas variações, tá? E como que a gente faz esse modelo? É o próprio GM, né? É a própria relação de transcondutância. E para tirar essa transcondutância, se ela é a inclinação dessa curva que a gente estava falando, a inclinação, que é a reta tangente, a inclinação da reta tangente ao ponto quiescente, a gente basta aplicar a derivada na curva azul, tá? E tendo que a curva azul é descrita por essa equação aqui, tá? A curva, que é a corrente de dreno em função da tensão de gate, ó, que é a corrente de dreno em função da tensão de gate, ela segue basicamente essa equação, que é a descrição matemática dessa curva, sendo que essa curva foi obtida observando o comportamento do FET, certo? Então, essa curva aqui, essa equação, é a descrição matemática da curva. E eu disse que o GM é a inclinação, é a derivada
no ponto quiescente. Então, eu faço isso. Eu derivo essa equação aqui em função de VGS e troco o VGS pelo ponto quiescente. O que a gente fica é essa equação de baixo aqui, então, ó. Então, a gente tem que essa equação aqui descreve as relações de variação, de tensão, de gate em função das variações de corrente de dreno, ao contrário, né, as correntes em função da tensão. E essa constante a gente calcula através dessa equação, que essa constante é a derivada da curva ao ponto Q. Esse aqui é o ponto Q, esqueci de chamar ele aqui, tá? E a derivada dessa curva de cima fica essa equaçãozinha de baixo aqui. Então, é basicamente isso aqui que a gente vai precisar para poder descrever matematicamente como que o meu amplificador funciona para pequenos sinais AC, né? Sendo que isso aqui é o comportamento do FET para pequenos sinais AC, tá? Uma coisa que vocês têm que lembrar é que esse GM aqui, ele tá lá para o transistor como se fosse o Rzinho E, né? Lembra que a gente calculava o Rzinho E em função do ponto de operação? A mesma coisa é aqui, ó. Tu calcula o GM em função do ponto de operação. Ele depende do ponto de operação. O que que significa isso? Como o GM é a inclinação dessa reta tangente aqui, se o ponto quiescente estiver mais embaixo ou se o ponto quiescente estiver mais em cima, a inclinação da tangente é diferente. Se a inclinação da tangente é diferente, a transcondutância é diferente. O que que significa isso? Significa que tu vai ter variações diferentes de corrente de dreno para as mesmas variações de tensão de gate, tá? Isso que significa a constante Gm depender do ponto quiescente, tá bom? Beleza. E em função disso aqui, a gente consegue construir um modelinho do FET, tá? O que que o modelinho do FET nos diz? Primeira coisa na entrada aqui do FET, ó, entre o gate e o source, a gente colocou que era um circuito aberto, porque era aquilo que eu falei para vocês, né? Não existe corrente de gate aqui, ó. Por que que não existe corrente de gate? Por que que não existe corrente entrando no transistor de efeito de campo? Porque a junção do gate para o source é uma junção reversamente polarizada. Lembra que a junção do gate para o source é uma junção reversamente polarizada, onde que a gente controla a espessura da camada de depressão. Ela nunca some, está sempre reversamente polarizada. Se é reversamente polarizada, não tem corrente de gate. Se não tem corrente de gate, significa que não entra corrente no gate do MOSFET aqui, ó. Para eu representar isso no meu circuito, para não entrar corrente, é como se fosse um circuito aberto do gate para o source, tá? Daí a gente construiu a entrada do modelo. E a saída do modelo é a corrente de dreno. Tá aqui, ó, a correntezinha de dreno. E a corrente de dreno, a gente viu aqui matematicamente que ela é uma constante que multiplica a tensão entre o gate e o source, as variações de tensão entre o gate e o source, certo? E como que eu represento isso aqui? Isso aqui eu represento como se fosse uma fonte de corrente, é uma corrente ID que depende de uma tensão. Então, tá aqui, ó, é uma fonte de corrente que depende de VGS, certo? Que é a corrente de dreno desse transistor, certo? E ainda a gente colocou colocou uma resistência aqui entre o dreno e o source, que representa a impedância de saída do transistor. Lembrando que isso aqui é muito alto, se tu não tiver, ou se for muito, muito elevado, tu pode desprezar, que no lugar dele tu deixa um circuito aberto, tá? Se não, vem aqui e coloca ele, certo? Esse modelinho que a gente construiu aí, é um modelo que representa o comportamento AC, o modelo de pequenos sinais do transistor de efeito de campo. Esse modelo representa eletricamente como que um transistor se comporta para pequenas variações em torno do ponto quiescente. Então, esse circuito aqui relaciona todas as perturbações em torno do ponto quiescente para o transistor. E a gente precisa desse ponto, a gente precisa desse circuito para poder analisar os circuitos de polarização, certo? Tá bom? Agora mais um detalhe, tá? A gente chegou na equação da transcondutância, né? A equação do GM, que tá aqui embaixo, tá? Essa é a equação da transcondutância, equação do GM. Só que existe um ponto específico dessa equação, que é a transcondutância máxima, tá? Chamada de GM0, GMO. É só uma nomenclatura que é dada, tá? O que é essa transcondutância? Lembra que eu falei para vocês que a transcondutância, que é a inclinação dessa curva ao ponto, né? Então, tu vai ter pontos aqui, vai ter
o teu ponto quiescente pode ser aqui, pode ser lá, pode ser aqui embaixo, e dependendo da onde está o teu ponto quiescente, tu tem inclinações diferentes à curva, né? Tu tem inclinações diferenciadas. E essa inclinação que é o teu GM, tá? Mas existe um ponto em que essa transcondutância é máxima, que ocorre máxima transcondutância, que é chamada de GM0. Tá? É só uma nomenclatura que é dada, que essa transcondutância acontece quando a tensão de gate source for zero. Ou seja, quando a tensão gate source for aqui embaixo, ó, desculpa, aqui não, aqui, quando a tensão de gate source for zero, tu vai ter a máxima inclinação dessa curva. Então, tu vai ter a transcondutância máxima, chamada GM0, tá? Para calcular essa transcondutância máxima, basta tu substituir na equação da transcondutância o VGS zero, tá? Fazendo isso, a gente chega na parte constante aqui, né, do GM, que depende estritamente dos parâmetros do transistor. Ou seja, a transcondutância máxima de um transistor, que é aquela máxima, como se fosse o máximo ganho, né, entre muitas aspas aí, do teu transistor, ele é dado pela corrente máxima que o transistor consegue conduzir, que é esse IDSS, que é a corrente que o canal aguenta, que é um dado do transistor, assim como o beta é lá de junção, e a tensão de pinch-off, que também é um dado do transistor, que depende das características físicas, que é dada por datasheet, enfim, tá? Isso aqui é só uma outra forma da gente representar, um outro nome que se dá, da transcondutância máxima, tá? Que é o maior valor que ele pode ter. Isso aqui é usual porque muitas vezes vai aparecer para ti representado a transcondutância de um transistor em função da transcondutância máxima, tá? Essa equação aqui é a mesma de cima, ó, só que onde está GM0, substituiu por GM0, tá? Então essa transcondutância máxima aqui é a máxima transcondutância de um transistor FET, tá? Que acontece quando tu não tem tensão de gate, tá? Que o canal não tem empecilho nenhum, o canal está na espessura maior dele, né? Está na maior espessura possível do canal aqui, ó, tá? O GM0 acontece quando isso é verdade, tá? Porque muitas vezes tu vai ter esse valor aqui, ó, vai ser dado para ti esse GM0 ou vai ser perguntado para ti o GM0, tá? É só uma questão de nome, de o que a referência traz aí, tá? Adiante. Beleza, daí depois a gente conversou sobre polarização fixa, tá? Em cima da polarização fixa, o que a gente quer fazer, sim, sempre, né? Em cima de todos os circuitos de polarização. A gente quer pegar esse nosso amplificador e representar ele pelo modelo, né? Pelo modelo genérico de um amplificador, que é esse da direita aqui, tá? Então a gente está interessado em encontrar sempre qual que é a impedância de entrada, impedância de saída e ganho de tensão sem carga para cada um dos amplificadores. E a gente viu que para achar esse modelo genérico de amplificador aqui, a gente sempre tem que redesenhar o nosso amplificador original dentro do nosso ambiente de análise. O nosso ambiente de análise é as variáveis que a gente quer analisar, que são as variações em torno do ponto quiescente. Essas variações são CA, são pequenas variações. Então, para redesenhar o nosso circuito no nosso ambiente de análise, 3 condições de análise, que é zerar VCC, curto-circuitar capacitores, e trocar o transistor pelo modelo, tá? Fazendo isso, usando o modelo que que eu acabei de mostrar ali para vocês, a gente chega no circuito equivalente, e esse aqui a gente chama, né, de modelo de pequenos sinais do amplificador, né, modelo de pequenos sinais, ou ainda modelo AC de pequenos sinais do amplificador, tá? E em cima desse modelo aqui, a gente acha as equações para impedância de entrada, impedância de saída e ganho de tensão, tá? E daí a gente viu que para esse circuito em específico, para o circuito de polarização fixa, a impedância de entrada é a própria resistência de gate, a impedância de saída é o paralelo da resistência de dreno com a resistência interna do FET. Se tu não tiver a resistência interna do FET, significa que ela é muito grande, então o teu ZO se torna o próprio RD. E o ganho de tensão é dado pela transcondutância que multiplica a impedância de saída, tá? Então a gente chegou nessas equações aqui. Show de bola, tranquilo, simples. Aqui, essa metodologia que a gente aplicou é a mesma que a gente vinha aplicando antes, né? E agora eu vou botar um exercício aqui para vocês para pôr aquelas equações em prática, tá? Como é que vai vir um exercício para vocês? Como que geralmente a gente calcula e analisa
amplificadores com transistor FET, tá? Dado um circuito amplificador, que nem esse aqui, tá? Tu vai ter os parâmetros do circuito, né? Os valores de resistor, fonte, vai ter os parâmetros do transistor também. Ou esses parâmetros vão ser dados para ti, ou em lista, ou tu consulta num datasheet, ou vai ser dado, por exemplo, o ponto quiescente, que nem está sendo dado aqui para ti, ó. Foi traçada aquela curva para esse circuito, tá? E dessa curva aqui tu tira os valores, tá bom? E daí o que a gente tem que tirar daqui? Bom, tem as equações DZI e DZO que independe do ponto de operação, né? Então, por exemplo, se eu for o ZI para esse circuito, é um circuito de polarização fixa. Então, o ZI é o próprio RG. Se o ZI é o próprio RG, bom, então a impedância de entrada eu já sei que é 1 MΩ. A impedância de saída, eu sei que é a resistência de polarização de dreno, eu sei que é a resistência de polarização de dreno, tá aqui ela, 2K, paralela com Rzinho D, tá? E Rzinho D eu tiro da onde? Tiro do parâmetro Y aqui, ó, que é o parâmetro híbrido do FET, tá? Lembra que Rzinho D é 1 sobre HOS. E por que YOS? E por que ele recebe esse nome? O Y é o paralelo com o H, né, o parâmetro híbrido, O porque é de saída, e S porque é em source comum, ó. Nosso source é comum tanto a referência de entrada quanto a referência de saída. Tá? Então, esse é o nosso Rzinho, ó. Então, aqui a gente vai tirar o Rzinho D, melhor. Aqui a gente chama de Rzinho D, tá? Daqui eu vou tirar o valor dessa impedância de saída, que eu anotei aqui. O Rzinho D dava 25K. Se alguém está fazendo, confere aí para mim. E esse ZO vai dar 1,85. Isso. 1,85K. Tá? Quando tu calcula uma coisa aqui, ó, por exemplo, quando tu calcula um paralelo, que é esse caso aqui, ó, que eu tô calculando o RD paralelo com Rzinho D, tu dá uma olhada no valor se faz sentido, né? Ó, eu calculei um paralelo de 2K com 25K. Eu espero que o paralelo é sempre menor que a menor das resistências, né? Então é 25K e 2K, eu espero um valor menor que 2K. Fiz o paralelo dos dois, deu 1,85. Bom, pelo menos faz sentido, né? Não vou botar mega onça aqui, não vou botar, enfim, certo? Se não faz sentido, dá uma olhada, porque tem alguma coisa errada. Beleza. E o ganho de tensão, que é o terceiro parâmetro que a gente precisa calcular para cada um deles, é menos GM, que multiplica esse paralelo aí que a gente acabou de calcular. Tá? E aí que a gente tem que calcular o GM. E o GM já foi dado para ti a equação certinha, né? GM pode ser calculado em função do GM zero, né? Mas vou colocar direto aqui, ó, módulo dVp 1 menos VGS quiescente por Vp. E daí Vp tu tem aqui, ó, do gráfico, que Vp é menos 8, e DSS é 10 mili, e o ponto quiescente de tensão, VGS quiescente, que tu precisa nessa equação, está sendo dado aqui para ti, ó. Tá? 5.625, tá? Então esse aqui é o ponto quiescente do nosso transistor. Daqui eu tiro o valor de transcondutância do meu transistor, tá? Transistor de efeito de campo. Observa só que aqui, ó, aqui na divisão ele entra como módulo, ó. Ele não entra como valor absoluto, ele entra módulo. Já aqui dentro do parênteses, ele entra como valor absoluto, tá? Ele entra como absoluto. E VGS quiescente tá aqui, ó. Esse aqui é o VGS quiescente. Tá certo? Não sei por que eu circulei a corrente que tô viajando. Tá? Tá bom? Eu calculei aqui, quanto é que deu o meu GM? 1,88 mili. Certo? E a unidade do GM é Siemens, tá? A unidade dele é Siemens. Tá? Acho que é isso. Beleza. Daí eu tendo a minha transcondutância, agora eu posso achar aqui o valor de ganho, tá? O meu AV
NL vai ser igual a menos 1,88 mili, aqui, que multiplica 1,85K. Nas minhas contas tortas aqui, deu 3,47. Tá calculando aí para nós? Ou nem? Vamos dar uma olhada nesses resultados aqui, ó. Vamos comentar uma coisa sobre esses resultados, tá? Primeira coisa que eu quero falar, se liga o seguinte. A impedância de entrada desses amplificadores, tá? A impedância de entrada deles geralmente é muito alta. Amplificadores com transistor FET, geralmente eles têm uma impedância muito elevada, impedância de entrada muito elevada, ZI muito elevado, tá? Isso é desejado porque ele vai drenar pouca corrente do meu sinal de entrada, lembra? E isso é uma coisa, é uma característica desejada, tá? Lembra disso. É uma coisa boa, drenar pouca corrente de entrada. Então, a impedância de entrada é legal, isso aqui é interessante. Tem uma grande impedância de entrada. Outra coisa que a gente pode analisar aqui, olhando agora, é com relação ao ganho de tensão. Olha que o ganho de tensão, comparando com aqueles transistores bipolar de junção, o ganho de tensão é bem inferior, né? Ele é na ordem das unidades, certo? Então, nossa amplificação de tensão com transistores FET geralmente é muito baixa. Não é uma grande amplificação. Então, um amplificador como esse aqui, que é o de polarização fixa, ele tem uma aplicação semelhante àquele amplificador com transistor de junção que eu tinha falado para vocês, que era o seguidor emissor. Lembra que a gente comentou lá na aula de seguidor emissor que ele tinha um ganho praticamente unitário, mas ele tinha uma impedância de entrada muito alta. Tá? Então ele geralmente é um primeiro estágio, é um estágio de entrada. O que não faz nada. Ele não amplifica a tensão, né? Mas o que que um amplificador desses faz, tá? O que que um amplificador desses faz? No momento que tu vier aqui conectar uma carga, seja outro estágio de amplificação, ou seja a tua carga final, a corrente que ele vai fornecer aqui não vem lá de quem está gerando sinal. Então não vai vir aqui, por exemplo, do teu PW, no teu MP3 player lá. Não vai vir do teu iPod aqui, tá? A corrente que tu fornece para carga vai vir da fonte lá de cima, ó, certo? Então tu pode ter uma carga aqui com uma potência mais elevada, uma alta potência que não vai vir daqui essa potência, tá? Então para isso que ele serve, tá? Então não drena a corrente de entrada, mas ele consegue alimentar uma carga com uma potência muito elevada, tá? Seja esse resistorzinho que eu desenhei, seja a carga mesmo, como um alto-falante, por exemplo, ou seja o estágio de entrada de um outro amplificador, né? Daí ali vai vir outro amplificador, a gente está representando por uma carga RL, tá? Então, embora o ganho de tensão dele não seja muito elevado, é muito legal, é muito interessante que ele tenha essa característica aqui, tá? Da impedância de entrada alta. E ainda, claro, tem características com relação à resposta em frequência que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Então, um exemplo aí bem simples, bem direto do circuito de polarização fixa, tá? Ficou alguma dúvida aí, gente? Não? De boa? Tá bom, então vamos adiante, tá? Bom, outro circuito que a gente vai olhar aqui com o transistor FET é o circuito de polarização por divisor de tensão, tá? Que ele é exatamente igual ao circuito de polarização com o transistor de junção, só que a gente coloca o transistor FET aqui no meio. Claro, tem outras rotinas de projeto para definir os valores desses resistores, para colocar o transistor no ponto quiescente, né? Esses circuitos de polarização têm por função definir o ponto quiescente desse transistor aqui, se ele está mais para cima ou mais para baixo da curva, tá? Então esse aqui é o circuito por divisor de tensão, aquele que a gente já vem analisando, e a gente quer construir o modelo genérico do amplificador, que é esse do lado. A gente quer encontrar os nossos três parâmetros aqui, os três parâmetros-chave que vão desenhar o nosso circuito equivalente para o amplificador. E daí, para fazer isso, a gente já sabe que tem que pegar esse circuito amplificador e desenhar um modelo dele para pequenos sinais. Ou seja,
A gente tem que ignorar as fontes CC, lembra? E ignorar uma fonte CC significa zerar o valor dela, e zerar um valor de tensão aqui significa curto-circuitar os terminais dela. E curto-circuitar os terminais dessa aqui, o outro terminal estava na referência, então, puf, é como se eu ligasse aquele terminal direto na referência. Outra coisa que a gente tem que assumir é que a impedância dos capacitores é baixa na frequência que a gente está analisando. A gente está ignorando a impedância desses capacitores. E a terceira coisa é trocar o transistor pelo modelo. Tá? Se eu fizer isso aqui, vocês vão concordar comigo que todo o circuito é muito semelhante não, é igual aquele circuito com o divisor de tensão utilizando os de junção, tá? Só o que muda é o modelo do transistor, né? Porque agora eu não estou usando um transistor de junção, estou usando um transistor de efeito de campo. Então só o que vai mudar é o modelinho do transistor, tá? Se eu desenhar aqui para vocês o modelo, ó, só o que mudou é o que está dentro desse quadrado azul. Né? Lá no de junção, a gente tinha, na real, que era uma resistência de entrada aqui, né, que era o beta Rzinho E, isso aqui valia beta e B, agora não, tá? Agora aqui dentro é o FET. R1 e R2 para referência, né, o R2 está aqui, ó, do gate para referência e do gate, o R1 lá para cima do gate para o VDD, que agora é referência. Então tá aqui, ó, do gate para referência, R1 e R2. Do dreno para referência, o RD, tá aqui, ó, do dreno para referência, que é o RD, e a saída. E dentro aqui, do gate para o dreno para o source, a gente tem, aqui faltou o Szinho de source, a gente tem o modelinho do transistor, tá? Que a gente construiu antes. Agora, em cima desse modelo aqui que a gente encontra os parâmetros, né? Qual que é o ZI, qual que é o ZO e qual que é o AV, tá? Se a gente olhar aqui, vocês já sabem dizer de cara quanto que é a impedância de entrada desse circuito equivalente. Né? A impedância de entrada, que é a impedância vista aqui, ó, da esquerda para a direita, vocês já sabem de cara que essa impedância... Deixa eu ver, ops, perdi aqui. Vocês já sabem de cara que essa impedância vista da entrada da esquerda para a direita é o paralelo desses dois caras, tá? Lá no divisor de tensão com transistor de junção, a gente ainda tinha aqui, ó, beta RE, né? Tinha aqui assim, ó, um beta REzinho aqui, ó. Agora a gente não tem mais ele. É só R1 paralelo com R2. Tá? Todo mundo concorda aqui, ó, que a impedância de entrada do circuito R1 paralelo com R2. Tá? É a impedância paralela, é a impedância equivalente que tu vê da esquerda para a direita. Como o meu gate é um circuito aberto, então é como se não tivesse nada aqui. Então, a impedância que o meu VI enxerga, a impedância vista da esquerda para a direita, é R1 paralelo com R2. Já a minha impedância de saída é igual ao quê? A impedância de saída é aquela impedância vista pelo VO. É a impedância vista da direita para a esquerda, tá? Só que, considerando um pequeno detalhe, lembra que a gente tinha que assumir que a tensão de entrada era igual a zero. Se a tensão de entrada é igual a zero, eu vou ter que a tensão aqui no terminal, aqui a tensão de entrada é zero, significa que a tensão de gate vai ser zero, né? Se aqui é zero, aqui vai ser zero, aqui vai ser zero. Então quer dizer que VGS vai ser zero, se VI é zero, VGS é igual a zero, se VGS é igual a zero, essa fonte de corrente vale zero, só que fonte de corrente valendo 0 amperes é um circuito aberto, então o meu ZO, olhando da direita para a esquerda, é um circuito aberto, paralelo com Rzinho D, paralelo com Rzão D, ou seja, Rzão D, paralelo com Rzinho D. Tá? Mesma ladainha que a gente tinha lá no de junção. E o ganho de tensão? O ganho de tensão desse circuito é a tensão de saída pela entrada, assim como todo o circuito, certo? E a tensão, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui. A tensão de entrada, certo? Ó, vou botar aqui ainda, ó, é tensão de entrada por tensão de saída. Só que a tensão de entrada para nós, a tensão de entrada para nós é a própria tensão gate source, né? Que a gente acabou de ver aqui, ó, a tensão de entrada e a tensão daqui para referência.
é a própria tensão que está nesse terminal, que é o próprio VGS. Se é o próprio VGS, eu vou escrever VI é igual a VGS. E VO é igual ao quê? Tá? VO é a tensão entre esses terminais. Lembra que essa tensão entre esses terminais é a tensão do terminal dreno para o terminal source. Só que eu não sei, né? É a tensão em cima do RD, do Rzão D, que também é igual a tensão em cima do Rzinho D. Só que lembrando, né? Eu não sei direito quanto que é a corrente que passa só nesse cara ou a corrente que passa só nesse. Mas eu sei a corrente que passa no paralelo dos dois, que é a corrente da fonte decorrente lá, certo? Então, o meu VO eu posso escrever como sendo o paralelo dos dois, porque eu não sei em cada um deles a corrente, mas eu sei a corrente no paralelo. A corrente no paralelo é menos a corrente da fonte. Porque o mais da nossa tensão de saída, porque o mais da nossa tensão de saída está aqui em cima. Então eu quero saber a corrente que entra nesse nó. Mas eu não sei a corrente que entra, eu sei a corrente que sai do nó para a esquerda, que é essa fonte de corrente. Então, coloquei só o menos, porque eu quero saber o contrário. Então, dessas duas equações aqui, eu posso reescrever que o meu ganho de tensão sem carga é igual, ó, ele vai cortar esse VGS aqui com esse VGS, né, VO dividido por VI, vai ficar menos GM, que multiplica Rzão D, paralelo com Rzinho D. Tá, daí eu tenho o valor do ZI, o valor do ZO e o valor do ganho de tensão. Certo? E daí eu consigo, então, construir o meu modelo. Ô, prof, mas não é um sobre aquele valor, o ganho de tensão? Não, porque é VO por VI, né? Ganho de... Aqui eu escrevi errado, ó. É VO por VI, né? Daí é essa equação por essa. E GM a gente calcula daquele jeito que a gente tinha aprendido já, né? Através daquela equaçãozinha do GM lá. Ah, então a ideia é exatamente a mesma lá dos amplificadores de junção, tá? Com transistor de junção. Beleza. Tá. Esse aí é o por divisor de tensão, tá? Outro agora que a gente tem é a polarização por dreno comum. Claro, assim, ó, pessoal, tem N circuitos de polarização, né? Tem vários circuitos que são capazes de definir um ponto de operação para o transistor, que não é nem no corte nem na saturação, que é na região ativa ali. A gente vai ver alguns, eu acho que eu só vou ver esse aqui com você, não vou ver mais um, acho, né? Tá? Só para marcar lá na carteirinha que a gente viu esses circuitos. Porque no final das contas, a metodologia de análise é sempre a mesma, né? O nosso objetivo para análise de cada um dos circuitos amplificadores é desenhar o modelinho genérico, que é esse que está na direita aqui, e para desenhar esse modelinho genérico, onde nesse modelinho a gente tem a representação das grandezas elétricas em torno do ponto quiescente, né, para variações do ponto quiescente, que isso representa a amplificação, que para desenhar isso, para desenhar eu preciso do valor desses três parâmetros. E para obter esses três parâmetros, eu tenho que desenhar um modelo equivalente do amplificador, né? Então é dado para ti o amplificador, tu desenha o circuito equivalente, que representa a operação daquele transistor só para variações em torno do ponto quiescente, e daí analisando matematicamente esse circuito, a gente tira os parâmetros de ZI, ZO e AV, tá? Sempre a mesma ideia, independente do circuito que aparecer para ti, tá? Então aqui não é diferente, tá? O circuito de dreno comum, que é esse caso aqui, o circuito de dreno comum, é semelhante ao seguidor emissor que a gente tinha lá no TBJ, tá? Então o teu dreno aqui, ó, agora ele é comum ao VDD de entrada, certo? E a tua saída, ela é coletada lá no source do teu FET, tá? Essa configuração aqui é a configuração de dreno comum.
E como é que a gente analisa isso? Como é que a gente analisa? Analisar é encontrar esse circuito equivalente. É aquela mesma coisa, né? Eu venho aqui, zero a fonte contínua, zerar essa fonte aqui significa jogar ela por terra, ignoro a impedância do capacitor, ignoro a impedância do capacitor e troco o transistor pelo modelo do transistor, tá? Se eu fizer isso e redesenhar esse circuito, observe que o dreno está na referência agora, ó. Se eu fizer isso, eu vou chegar nesse circuitinho aqui, tá? Observe que o dreno está aqui embaixo, ó. Então, o que que a gente tem, ó? A entrada, certo? A entrada aqui, o capacitor virou um curto e cheguei no gate, tá? Mesma coisa aqui, ó. Entrada, capacitor virou um curto, cheguei no terminal de gate. No gate eu tenho resistor de gate para referência, tá aqui ele, ó, resistor de gate para referência, e o gate do transistor. O gate do transistor. E a gente sabe que esse quadrado azul aqui é o modelo do transistor, né? Que o gate está em aberto com relação ao source, sendo que o nosso source é esse ponto aqui, ó. Ele está em aberto, então a tensão gate source está aqui. E o que mais que a gente sabe? Que a corrente de dreno, que entra no dreno do transistor, né? Ela vale GM/VGS. Então tá aqui, ó, corrente de dreno entrando no dreno. Então olha que ela tá virada aqui, ó, com relação ao circuito anterior, né? Ela tá apontando para cima porque essa corrente entra no dreno. Ela entra no dreno e sai do source. O modelo é esse. O modelo tá de ponta cabeça aqui porque tu puxou o terminal de dreno para baixo. Só isso, tá? Ainda no terminal de source desse cara, tu tem o resistor de source, tá aqui, ó. No terminal source ainda tu tem o resistor, opa, é esse aqui. O resistor de source indo para referência. E no source é onde tu coleta a saída. Então tá aqui, ó, coletando a saída, o VO no terminal source. Dentro do modelo eu ainda coloquei aqui o Rzinho D, ó. Entre o source e o dreno, tá? O dreno tá na referência, então ele também tá na referência aqui. Tá? Só esse é o desenho. Beleza? Observando esse circuito aqui, fica óbvio, né, que a impedância de entrada, que é a impedância vista pela fonte VI, que é a impedância da esquerda para a direita, é só o RG de novo, ó. Porque como o gate é aberto, ó, então esse RG é a impedância equivalente que o VI enxerga. Então vou colocar aqui em cima, ó, que ZI vai ser igual a RG, tá? Z é igual a RG, porque ele não enxerga mais nada, não tem mais nada ligado no gate do transistor. Aí, como o gate é um circuito aberto, azar, é aquilo ali, tá? Agora a gente tem que desenhar qual que é a impedância de saída, certo? Qual que é a impedância de saída desse circuito, tá? Olha aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar qual que é a impedância vista da direita para a esquerda, tá? A gente tem que saber a impedância vista pelo sinal VO, que é vista daqui da direita para a esquerda, tá? Considerando que a minha tensão de entrada é nula, tá? Só que observa aqui, ó, no outro circuito, quando a gente zerava a tensão de entrada, né? Então, eu vou vir aqui e vou zerar a tensão de entrada. Zerei a tensão de entrada. Significa que a tensão aqui no terminal gate agora é zero. Ela vale 0 volts, certo? Só que observa um detalhe. Eu fazer VI igual a zero, eu forçar VI igual a zero, não faz com que VGS seja igual a zero. No circuito anterior fazia, aqui não. Não faz VGS igual a zero. Por quê? Porque ele bota o gate o gate na referência. Só que o source não está ligado no zero. Observe que o source aqui, ó, ele não está ligado na referência. Então, o que, que é VGS? É a tensão no terminal gate menos a tensão no terminal source. VGS é a tensão no terminal gate menos a tensão no terminal source. Tensão no terminal gate foi para zero, foi o que a gente fez, né? A gente zerou VI, no momento que zerou VI, tu botou o gate no zero. Beleza. Então, VGS é igual a zero, menos tensão no terminal source. Qual que é a tensão aqui no terminal source, ó? A tensão no terminal source, se tu observar pela malha aqui, ó, é o mesmo nó de saída. Então, a tensão no terminal source é o próprio VO. Então, aqui é igual a VO. Então, a minha tensão gate source é igual a menos VO. Isso aqui é muito importante.
Porque no momento que tu zerou a entrada do circuito em dreno comum, tu zerou a entrada, mas não tá zerando a tensão gate source. Se não tá zerando a tensão gate source, tu não zera a fonte decorrente GM-VGS. Concorda? Não? Sim? Talvez? Consegue enxergar isso? Concorda para não comprar briga, né? Então essa aqui é a tensão entre o terminal gate e source do circuito em dreno comum quando tu zera a entrada. Se essa aqui é a tensão no terminal gate source quando tu zera a entrada, esse aqui multiplicado por GM é o valor da fonte decorrente. Então essa corrente aqui vale agora GM que multiplica menos VO, e não é zero. Então se ela não é zero, eu não posso tirar ela do circuito. Se eu não posso tirar ela do circuito, né, porque era o que a gente fazia antes, então eu tenho que deixar ela ali. Eu tenho que analisar meu circuito de outra forma para poder encontrar o valor do ZO. Daí como é que tu faz isso? Daí a gente vai para a definição de ZO. ZO é o quê? Tensão de saída por corrente de saída, certo? Isso é a definição de ZO, é a tensão de saída pela corrente de saída, né? Assumindo, claro, assumindo VI igual a zero. Tá? No momento que tu fizer VI igual a zero, ó, tu vai ter que VGS vai ser VO, menos VO. No momento que fizer isso aqui, tu vai ter essa igualdade. Então, eu vou achar quanto que é IO. Ó, quanto que é IO, daí eu jogo nessa equação, divido, achei a impedância. IO para nós, vamos olhar ali, ó. IO para nós é a corrente que está entrando no terminal source, né? Deixa eu pegar a cor verde aqui, ó, bem bonitinho, ó. IO é a corrente que está entrando nesse nó aqui, ó. Que esse nó aqui é o nó source, certo? Então eu posso dizer o quê? Que IO vai ser igual a corrente que desce para o resistor RS, mais a corrente que desce no resistor RD, mais a corrente que desce aqui, certo? Então eu posso escrever aqui que vai ser igual a RI no resistor RS, mais I no resistorzinho RD, mais a corrente que desce na fonte. Chamei de IF, tá? Só para fazer passo a passo aqui, ó. IF, IRzinho D, IRzão S, tá? Corrente que entra nesse nó, ela se divide. Um pedaço vem nesse resistor, um pedaço vem nesse resistor e um pedaço fica nessa fonte. Posso expandir isso aqui agora como sendo corrente no resistor RS é a tensão no resistor dividido pela resistência. É a tensão no resistor dividido pela resistência. Qual é a tensão que está sendo aplicada em cima de RS aqui? O que vocês acham? Qual é a tensão desse terminal aqui para esse terminal aqui? É o próprio VO. Então é a tensão nele, que é VO, isso aí, dividido pela resistência, RS. Mais a corrente no Rzinho D. Rzinho D está em paralelo com a Rzão S. Então é a própria tensão pela resistência. Mais a corrente que está descendo nessa fonte. A corrente que está descendo nessa fonte, eu não sei, mas eu sei quanto que está subindo, né? Está subindo GM-VGS. Só que eu quero quanto que desce, então é menos GM e multiplica VGS, isso aí. Só que o VGS na nossa análise está aqui, ó. VGS vale menos VO, então eu posso reescrever essa equação como sendo IO igual a VO por Rzão S, mais VO sobre Rzinho D, mais GM VO. Certo? Tá? Agora eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho a corrente IO. E observe que a corrente IO, ela tem VO em todos os termos aqui, ó. Então eu posso tirar esse cara em evidência. E daí o que eu vou ter para ZO? Observa aqui, ó. Eu posso reescrever aqui, ó. IO fica igual a VO, que multiplica 1 por RS, mais 1 por Rzinho D,
mais GM. Tá? Isso aqui é a minha corrente IO, é VO que multiplica isso. Só que observa o meu ZO, é VO dividido por IO. É VO dividido por essa equação aqui. Então, quando eu reescrever ZO, vai ser uma coisa assim, ó. VO dividido por essa equação aqui, ó. Que é VO 1 sobre Rzão S mais 1 sobre Rzinho D mais GM. Tá bom? Tem o VO em cima e embaixo, então eu posso cortar esse VO de cima com esse VO de baixo, eu vou ficar com 1 sobre essa galera aqui. Então é o inverso da soma do inverso do RS com o inverso do Rzinho D com GM. Tranquilinho? Ainda posso fazer uma coisa aqui, ó. Vou até trocar de cor. Eu posso pegar isso aqui, ó, e reescrever. Ah, vou reescrever lá em cima, ó. Que bagunça, tá? O meu ZO vai ser igual ao Rzão S, paralelo com Rzinho D, paralelo com 1 sobre GM. Tá? Isso aqui é o ZO. Isso aí é o nosso ZO. Por quê? Conseguem ver? Lembra lá que o que é o paralelo de dois valores, né? Paralelo de dois valores, se a gente fazia assim, por exemplo, ó, R1 paralelo com R2, isso aqui era o inverso de 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Que se eu simplificar, dava o produto pela soma. Mas se eu vier aqui fazer o paralelo de três elementos, ó, R1 paralelo com R2 paralelo com R3, significa fazer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, tá? Isso que é o paralelo, né? É o inverso da soma dos inversos, tá? Isso que é o fazer o paralelo. Então, como tu tem aqui GM, ó, a gente faz o inverso dele, então a gente tem que é o paralelo desses três impedâncias aí, tá? De boa? Até parece que eu não tenho infinitas folhas aqui, né? Que é só abrir outra folha. Tem que ficar empilhando coisa. Economizando bits. É que eu queria tentar deixar tudo na mesma página, mas vai ficar feio. Tá. Vamos lá. Droga. Volta. Aqui. E na real eu tinha deixado mais uma página em branco ali para... Mas não adiante. Eu tenho que dizer ainda... Ah, mas eu vou ter que fazer em outra. Qual que é o ganho de tensão desse circuito, tá? Dificuldade, tchê. A gente ainda tem que colocar aqui... Faz um exemplo? Pode ser. Pode ser. Pode ser aqui no exemplo. Vamos calcular o ganho de tensão desse circuito, antes de resolver o exemplo, tá? O exemplo é bem simples, igual o exemplo que a gente tinha feito lá do fixa, tá? Que é a aplicação direta de equações e de fórmulas. Vou colocar aqui então, ó, AVNL, tá? O ganho de tensão num circuito é sempre a tensão de saída pela tensão de entrada. Isso que é o ganho de tensão num circuito. Então, basicamente, o que a gente tem que escrever é qual que é a tensão de saída e qual que é a tensão de entrada do nosso amplificador, tá? Se a gente observar o nosso circuito anterior, tá? A gente tem que a tensão de entrada aqui, ó, a tensão de entrada, ó, a tensão de entrada
é a tensão no gate, tá? A gente tem que a tensão de gate é igual à tensão de entrada, certo? E a tensão de saída é igual à tensão de source. Essa equação aqui é importante, ó. Isso aqui é importante para nós, ó. Tá? Foi o que a gente tirou de olhando o circuito aqui, ó, que VGS é a tensão no terminal de gate menos a terminal de source. E a tensão no gate é a própria tensão de entrada e a tensão de source é a própria tensão de saída, tá? Então, para nós aqui, ó, a gente vai fazer essa análise, tá? O que que a gente tem? Que a tensão de saída, tá? A tensão de saída, a gente já calculou na real ele ali, né? Que era sempre a corrente que passa no paralelo daqueles resistores. Deixa eu voltar aqui, ó. A tensão de saída tá aqui, ó. É a tensão entre esse terminal aqui e esse terminal, tá? A tensão de saída é a tensão entre esses dois terminais aqui, tá? Que é a própria tensão no resistor RS, que é a própria tensão no resistor Rzinho D. Mas, de novo, aquela ladainha, né? Eu não sei quanto de corrente que passa só no RS e não sei quanto de corrente que passa só no RD. Mas sei o quanto que passa no paralelo dos dois, que é GM-VGS, tá? Não sei quanto de corrente que passa só no RS, não sei quanto passa só no Rzinho D, mas sei quanto que passa nos dois ao mesmo tempo. Então, a tensão de saída é a tensão no RS, a tensão de saída é a tensão no Rzinho D. Então, eu posso dizer que a tensão de saída é a tensão no paralelo do RS com o Rzinho D. Só que a corrente que está circulando nesses caras agora é GM-VGS. E não mais menos GM-VGS, né? Porque antes a gente tinha que essa fonte de corrente estava descendo, agora ela está subindo e está entrando no terminal positivo. Ah, então beleza, é ali mesmo que eu quero saber, então eu uso o próprio valor dela. É isso aqui. Essa é a minha tensão de saída. Mas a outra equação também que a gente escreveu foi que VGS é a tensão no terminal gate, que é a própria tensão de entrada, menos a tensão no terminal source, que é a própria tensão de saída, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e substituir onde tem VGS por essa equação aqui. Então a gente vai ficar com uma coisa mais ou menos assim, ó, VO vai ser igual RS paralelo com Rzinho D, que multiplica GM, que multiplica tensão de entrada menos tensão de saída. Olha que a gente não vai zerar a VI aqui que nem a gente fez antes, porque agora a gente não está calculando a impedância de saída, a gente está calculando a impedância de entrada, o ganho de tensão, tá? E daí olha aqui, ó, tem o VO, RS é dado pelo circuito, Rzinho D é dado pelo circuito, GM eu calculo em função do ponto de operação, tensão de entrada é o que eu quero isolar, tensão de saída é o que eu quero isolar. Então, pegando essa equação aqui que a gente acabou de chegar e isolando a divisão VO por VI nela, eu vou simplificar aqui, tá? Eu não vou fazer o passo a passo, mas isolando nela VO por VI, que eu faço o chuveirinho aqui, né? Eu aplico essa multiplicação aqui e depois isolo, eu vou achar que o ganho de tensão sem carga desse circuito é GM, multiplica o paralelo, dividido por 1 mais a mesma coisa. E esse aí é o ganho de tensão. Tá? E essa aqui é a impedância de saída. E esse aqui é o impedância de entrada. Para o circuito em dreno comum. Tá? Tranquilex. Suavelson. Suavidade. VGS igual a menos VO. VGS era menos VO
Entendeu isso aqui ou não? Não. Que eu fui ver agora esse teu VGS menos VO. VGS era igual a menos VO quando tu calculava a impedância de saída. Quando tu calcula a impedância de saída, tu força que VI seja igual a zero. Tu tem que fazer isso aqui. Se tu força VI igual a zero, então o VGS se torna, aqui vai entrar zero, né? Então ele se torna menos VO, certo? Porque o VS é igual a VO. Não? Sim, talvez. Só que quando a gente está calculando o ganho de tensão, a gente não zera o VI. Então, se não zera o VI, o VG é igual a VI. E o VS continua sendo igual a VO. E VGS é VG menos VS, então VI menos VO. Que foi o que a gente escreveu aqui. De boa? Bom, então para o nosso exemplo, por exemplo, a gente tem que calcular aqueles três parâmetros, né? O ZI, o ZO e o AV, tá? O ZI e o ZO o ZI é só tu aplicar direto, né? ZI é é o próprio resistor de gate, é esse próprio aqui. Esse aqui é o próprio ZI do nosso circuito. Então a impedância de entrada desse amplificador é o próprio RG, que nesse caso aqui é 1 mega ohm, tá? É 1 mega ohm. Já o ZO, ele depende do GM, né? Porque ele é o RS paralelo com Rzinho D, paralelo com 1 sobre GM. Então eu tenho que calcular GM para esse circuito, a primeira coisa. Tenho que calcular a transcondutância, certo? Onde o Rzinho D eu tenho daqui, tá? Então, vou botar aqui primeiro, ó, Rzinho D é igual a 1 sobre YAS, daqui eu vou tirar o valor do Rzinho D, e o GM para nós é sempre a mesma coisa, né? 2 vezes a corrente máxima do canal dividido pelo módulo da tensão de pinch-off, que multiplica 1 menos a tensão gate source quiescente pela tensão de pinch-off. GM deu 16 mili, tá? Vou botar de outra cor aqui. GM, daqui eu tiro que é 16 milisiemens. Rzinho D vai dar 100K. Acho que é. 1 sobre 25. 100K ohms. Daí eu tiro daqui que meu ZO vai ser igual a RS, que é 2.2, paralelo com 100, paralelo com 1 dividido por 16K. 40? Ah, é. Verdade. Tô viajando. 40K. Do dia que eu tirei 100. 1 por 25 dá 100. Tô viajando. Então é 2.2 paralelo com 40, paralelo com 1 dividido por 16 mili. Tá? Para fazer isso mais rápido, aqui está representado como paralelo, mas tu quer fazer mais rápido, só faz o inverso do inverso das somas, o inverso da soma dos inversos, né? Faz 1 sobre 40 mais 1 sobre 2.2 mais 16 mili e inverte tudo. Tá, tem que fazer. Eu não sei fazer desse jeito que o senhor falou, mas Ah, tá. é 1 sobre 2.2K mais 1 sobre 40K mais 16 mili.
E depois Isso. inverte e depois inverte de novo. Isso, ó. Daí vai ficar isso aqui, né? E daí 1 sobre tudo isso, ó. Tá, deu 60,68. Será que isso tá certo? Acho que não. Não. 1 sobre 2,2 isso por 3, mais 1 sobre 40 isso por 3, isso por 3, mais 16 milha. 0,016. Daí, 1 sobre a resposta, 60,68. O que que eu tô dizendo errado pra vocês? Faz 2,2 paralelo com 40K. É, faz porque eu não sei o que eu tô escrevendo errado aqui pra vocês. 2,2. Tá, deixa eu anotar aqui. 2085. Vezes. Opa. Dividido. 60,68. Tá fazendo alguma coisa errada, guria. Deixa eu abrir uma calculadora aqui. Vamos lá. 1 dividido por 2.200. Tá? Esse aqui é o primeiro valor, é o 1 sobre 2,2. Tá? Uhum. Tá. Isso aqui mais os 16 mili, Tá. mais 16 aqui menos 3. 0,016. Isso aí mais 1 sobre 40. Que na real a gente tem o YOS, né? O YOS é 25 micro. 0,000025. Para o inverso disso aqui. 1 sobre ânsia. 60,68. Não sei o que eu tô fazendo errado. Tô ensinando o paralelo errado para vocês. Ou é isso Mas, mesmo? mas eu acho que é isso mesmo, porque antes eu fiz do mesmo jeito, do paralelo entre 2,2 e o 40K, como eu sempre faço, e depois o paralelo sobre 16 mili, deu o mesmo valor. Mas por que que tá errado? Porque o paralelo tem que dar sempre menor que a menor das resistências. Pois é, só que se tu pensar que a gente tá usando 2,2K, 40K e 1 sobre 16 mili, Ah, é? Quanto é que dá 1 sobre 16 milha, hein? dá Corretinho. 62,5. Dá menor? Eu acho que tá certo, professor. Tá. 55,300. Deu quanto antes mesmo? 60 e poucos. Deu 60,8, eu acho. Peraí, vou fazer de novo. Soma de 16 por menos 3. Dividido por 20,85,308 mais 60,68. Fecha com o que o senhor disse. 4K mais 2,2. Não. 4 vezes 2,2 dividido por 26,2. 2,01.
Agora eu fiz primeiro 1 sobre GM paralelo com os 40K. Mas, professor, eu não tô entendendo por que que não tá certo. Porque se o senhor disse que tem que dar o valor do paralelo da menor resistência e o valor do paralelo da menor resistência é 62. E deu, Não, é 2,2. que jeito, 1 sobre 16 mil vai dar 2,2? Não, o menor das três é 2,2. Mas é que 1 sobre GM dá 62,5, não Sim. 62,5K. Ah, 62,5 ohms. É, Nossa. Tá. Mas mesmo assim tem que dar menor. O paralelo dos três tem que dar. mas deu Ah, não. 60,68. Eu... Nossa, que confusão. Desculpa, pessoal. Eu tava achando que tu tava dizendo que era 60 kilo-ohms. Não. Não, tá, tudo Ah, eu bem. posso ter falado errado também. Não, tá. Desculpa, gente. Desculpa. Tá. Ai, 60. É quinta-feira, a gente já tá cansado, faz parte. Ixi, tem toda uma sexta-feira pela frente ainda. 60,68 deu a VN. Ah, não, o 60,68 ohms. Z0, quer dizer. Meu Deus, que confusão. Tá, até me Eu perdi agora. tava fazendo o AVNL agora. Isso, agora é só multiplicar isso, é só... Vai dar praticamente 1, né? Se tu fazer as contas aí. Vai dar 60,68 dividido por 61,68. O RD. Tu já fez... Ah, não, é que esse aqui não entra o paralelo, né? Tá, é o RD é os 40K. Não, mas o RD maiúsculo. A RS, eu escrevi errado, tá? Aqui é Tá, então é RS. 2,2. Isso, deixa eu botar certinho aqui. E o RD é 40K. Não tem RD no nosso circuito, é RS. Vírgula 85 vezes menos 3. Isso. Dividido. Vamos ver mais um. 0,97. Ele diminui o sinal? Sim, ele atenua. Lembra que ele é bem semelhante ao seguidor emissor lá com TBJ, tá? Ele atenua o sinal. O ganho dele é muito próximo de 1, tá? É sempre bem próximo de 1, menor que 1, mas muito próximo que 1. Ele sempre atenua. Mas, todavia, entretanto, a grande qualidade dele é isso aqui, ó. Impedância de saída bem baixinha. Isso aqui é muito bom. Por que que isso aqui é bom? Porque quando tu vai alimentar, por exemplo, um alto-falante, a tua impedância de um alto-falante é 4 ohms, 8 ohms, tá? Então, tu tendo uma impedância baixa de saída, tu consegue alimentar cargas com menor impedância, tu tem um casamento de impedância muito bom. Então, quando isso aqui é um primeiro estágio, lembra lá que a gente falava que tem vários estágios de amplificação? Então, esse aqui é um bom primeiro estágio, porque ele não drena a corrente na entrada e a impedância de saída dele é muito baixa. A gente vai ver que essa impedância de saída aqui diminui o ganho dependendo da carga que tu vai alimentar. Então, é bom tu ter impedâncias de saída baixa, assim como é bom tu ter impedâncias de entrada alta, né? Então, ele é bom por causa disso aqui, ó. Né? Ele tem essa característica que torna ele vantajoso para algumas aplicações, tá? Entendido esse exemplo? Depois da gafe dos 60 ohms aí? Tá. Seguinte, povo. Agora, eu vou dar só esses exemplos aqui, só esses três circuitos de polarização de FET, tá? Porque todos os outros,
continua a mesma coisa, né? Todos os outros circuitos continuam a mesma metodologia sempre. Pega o circuito, bota as condições de análise, que é zerar as fontes, ignorar o capacitor e trocar o transistor pelo modelo, e analisa matematicamente, né? Calcula o ZI, calcula o ZO e calcula o ganho de tensão. Sempre a mesma coisa, tá? Então eu não vou dar mais nenhum exemplo desses. E agora o que eu vou deixar para vocês aqui, deixa eu fechar aqui, e vou mandar para vocês, é uma lista de exercícios. Lista 2 de dispositivos 2, tá? Vocês já têm uma lista lá com circuitos de polarização para transistores de junção, né? Que a gente até dedicou uma aula para resolver ela. E eu tinha posto gabarito. Nessa aqui eu não botei gabarito. Deixa eu ver. Não coloquei gabarito, tá? Mas então agora eu vou mandar essa lista aqui para vocês. Se quiser começar agora, fica à vontade. Se não, era isso a nossa aula, tá, pessoal? Não ficou nenhuma dúvida disso aí. É aplicação meio que direta de equações, né? O professor, é para entregar essa lista? Como é que é para fazer ou é só para fazer o Não, dever? não. Eu não tô pedindo para entregar, né? Mas se vocês querem que isso valha, tenha valor. Não, é que eu tô em dúvida, eu acho que eu já perguntei isso, mas eu vou perguntar de novo. Como é que vai funcionar nossas avaliação? Então a gente vai ter que fazer uns trabalhos, né? O que eu penso mais adiante é a gente transformar essas metodologias de análise numa rotina de análise. Daí, se tu quiser fazer, sei lá, em Octave, MATLAB, Excel, tá? Mas isso eu vou trabalhar com vocês depois do próximo assunto, tá? Que é a influência da carga e a influência da resistência da fonte. Tá, beleza, prof. Show. Deixa eu parar isso aqui agora então. Eu vou mandar